muito bem-vindos ao Projeto Chapecó, nessa nova temporada aqui em 2020. Se você aí, morador do futuro, já está em outra data, seja bem-vindo ao Projeto Chapecó na 5ª temporada. Neste ano, nós vamos fazer um projeto mais enxuto, gravado aqui no estúdio, com menos interferência externa e com estudo direto para vocês. É bem importante explicar isso para vocês, porque muitas pessoas pediram um projeto mais direto. E nós continuamos sendo patrocinados pela Gasfajol Fábrica de Joias, pela Clínica Oftalmo Care Center lá em São Paulo e também pela Clínica Veterinária The Dogs aqui em Chapecó. Que Deus abençoe todos vocês que nos apoiam nesse projeto 2020. Hoje eu vou começar uma série de estudos falando sobre princípios cristãos. Nós vamos ter estudos sobre princípio da salvação, princípio da proteção, princípio da prosperidade e tantos outros. E neste projeto nós vamos falar sobre o princípio da salvação. Eu quero usar como texto base o livro de Jó, no capítulo 1, no verso 1, que está aqui na tela para você e você pode acompanhar na sua Bíblia. Eu estou usando a Nova Almeida atualizada. O texto diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Então nós temos aqui uma série de predicados ditos pelo autor do livro de Jó acerca do personagem bíblico Jó. Ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Então estes são princípios de Deus para a nossa salvação. O que é retidão? Olha que legal. Quando nós pensamos na palavra pecado, pecado no grego significa hamarte. Hamarte é exatamente tortuosidade. Então, o estudo do pecado na teologia é a hamartiologia, que numa tradução direta para o português seria o estudo dos caminhos tortuosos. Isso é hamartiologia, porque pecado é andar em caminho tortuoso. Então, se Jó era um homem reto, é porque ele andava num caminho de santidade. Isso é um princípio cristão para a salvação. É óbvio que nós não estamos falando aqui, lá do texto de Romanos 10, 9, que se no seu coração você crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, e se com a sua boca você confessa Ele como Senhor, será salvo. Porque isso é a aceitação a Cristo. Mas depois que eu aceito a Jesus, eu preciso andar em santidade. Lembre-se, nós temos que entrar por uma porta estreita e andar por um caminho apertado. Muitas pessoas só entram pela porta estreita, estão num culto, levantam a mão, aceitam a Jesus, ou no retiro, ou no encontro, ficam emocionados pela palavra, pela ministração e acabam aceitando a Cristo, o que é muito bom. Só que depois desse ato de aceitação, continuam andando por um caminho largo, e a Bíblia fala que o caminho largo é o que nos leva para a condenação, para a perdição. O princípio cristão para a salvação é andar em retidão, e retidão é santidade. É não se desviar dos caminhos do Senhor. É andar na linha reta. Tem muita coisa que eu não faço, não é porque é pecado. Tem muita coisa que eu não faço que nem é pecado, mas é porque eu quero andar em retidão. Eu quero evitar que a minha vida acabe oscilando de um lado para o outro. Você lembra do texto de Tiago, quando diz lá no capítulo 1 que se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, sem nada improperar, ou sem tirar sarro ou pegar no pé. Mas a Bíblia fala também lá em Tiago, mas peça com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante ao homem que é levado pelo vento, impelido pelo vento. Ele está no mar, impelido pelo vento. Ele é inconstante em todos os seus caminhos. É um homem de ânimo dobre. Ele dá o tempo todo de um lado para o outro. Eu já vi gente assim, que um dia é fervoroso, outro dia não é mais tanto. Um dia assiste um vídeo no YouTube, vira aquilo lá. Outro dia assiste outro vídeo, vira aquele outro. É o famoso crente chuchu. Chuchu é mais ou menos assim, não tem muito gosto, mas no que ele encosta ele pega o gosto. Se você fizer chuchu com queijo, ele fica com gosto de queijo.
Se fizer chuchu com carne moída, ele fica com gosto de carne moída. Se fizer chuchu com ovo, ele fica com gosto de ovo. Tem muito crente chuchu, que no que encosta pega o gosto. É um homem inconstante. Isso essa inconstância nos leva ao pecado. Hamart, andar em caminhos tortuosos. Cuidado com isso. Porque essa hamartiologia, o hamart, andar em caminhos tortuosos, pode nos fazer perder aquilo que é mais importante, que é a santidade e o princípio da salvação, e nós temos que manter. Segundo ponto, Jó, ele era um homem íntegro, e a integridade é você não ter nada faltando em si. Eu não estou falando aqui de alguma deficiência de nascença ou de uma amputação, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de integridade. É não fazer algo sabendo que aquilo vai ferir a santidade de Deus. Eu uso como exemplo José. José, aquele que estava no Egito, ele foi assediado pela esposa do seu chefe, pela mulher de Potifar. E José, ele não falou naquele momento, olha, você não é do meu gosto, você não é pro meu bico. Ou então, ele não falou, se eu deitar com a senhora, eu vou perder meu emprego, ou eu vou ser preso, ou eu vou morrer. Não, ele disse, longe de mim pecar contra o meu Deus. Isso é integridade. É saber que você tem até vontade de fazer alguma coisa errada, mas a tua integridade é tão maior que isso, que você não peca, porque você teme a Deus e você tem integridade. E essa integridade gera o terceiro ponto, que é temor a Deus. Jó era temente a Deus. Ele temia a Deus de tal forma que ele sacrificava pelos seus filhos com medo de que eles tivessem pecado em pensamento. Tamanho era o temor de Jó. Jó buscava a Deus toda madrugada. Jó era um homem que andava na presença do Senhor. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. O temor de Deus traz sabedoria ao homem. Se eu temo a Deus, eu me torno um homem sábio. Princípio de sabedoria, princípio de salvação, temor de Deus. Quanto mais eu temer a Deus, mais sábio eu me torno, mais reto eu ando, mais íntegro eu sou e mantenho a minha salvação em dia. Eu passei pela porta estreita, mas vou andar pelo caminho apertado. E o quarto princípio é, Jó se desviava do mal. E se desviar do mal é uma tática que muita gente hoje em dia não está fazendo uso. Porque tem muita coisa lá. Ó, você vai falar pra mim assim, mas pastor Carlos, eu me desvio do mal, eu não fumo, eu não bebo, eu não uso droga, eu não mato, nunca matei ninguém, eu não roubo. Mas talvez você tenha Sky Gato em casa, né? Botei o dedo na ferida, né? Sabe o que é Sky Gato? Aquele aparelho que você compra no Paraguai para pegar os canais da Sky, da NET, da GVT, sei lá do que, de graça. Você sabe que isso é defraudação, porque aqueles canais são concessões, você tem que pagar para ter acesso àquilo. Aí você compra um aparelho que é ligado à internet, que decodifica o sinal do satélite e te dá o canal de graça. Você está fazendo mal. O que se desvia do mal é aquele que diz, eu não posso pagar a mensalidade da Sky, da NET, da Oi TV, da Claro TV, eu não posso pagar, então eu não terei, eu vou assistir TV aberta. Eu não posso pagar uma roupa de marca, então eu não vou comprar falsificada. Eu vou ter aquela roupa que é mais barata. Eu não posso ter um bem, eu não vou fazer uma conta que eu não posso pagar só para ter aquele bem. Eu vou ter um bem mais barato. Eu não posso fazer alguma coisa, eu não vou fazer. Olha, isso que é o negócio. Desviar do mal é não deixar o diabo ficar soprando no seu ouvido. Porque quando você se desvia do mal, você mantém a sua integridade, mantém a sua retidão e mantém o seu temor a Deus. Percebe que uma coisa está ligada à outra? Tem muito crente que está no altar na Bíblia, na igreja com a Bíblia na mão, não é? Orando, louvando, orando em línguas, profetizando, chega em casa, tem gato na internet, tem gato na TV, compra e não paga, promete e não cumpre, fala que vai e não vai, fala que vai fazer e não faz, diz que vai orar e não ora. O que adianta a gente ter uma aparência de crente, uma aparência na igreja de crente, pegar a Bíblia, sair dando a paz do Senhor? O que adianta? Se lá no oculto, no interior da nossa alma, nós não somos. E aí vem aquele problema, porque o que os homens veem
não significa absolutamente nada, porque quem vai nos trazer salvação é o Senhor, e o Senhor vê aquilo que os homens não veem. O Senhor está olhando o nosso oculto, o Senhor nos conhece, não é no púlpito da igreja, o Senhor nos conhece do lado da nossa cama, ajoelhados à noite, chorando, pedindo perdão pelos nossos pecados. E aí, princípio de salvação não envolve o que você tem, não envolve o que você faz, porque Jó era o homem mais rico da terra. A Bíblia Sagrada diz que Jó tinha maior número de posses, de camelos, de gado, de rebanhos. A Bíblia diz que Jó tinha as filhas mais lindas da terra, os filhos mais formosos. Jó tinha muito dinheiro, era o homem mais rico daquela época. E mesmo assim foi acometido de uma doença terrível, foi saqueado dos seus bens, seus 10 filhos morreram e a sua mulher quase o abandonou. Sua mulher chegou ao ponto de dizer para ele abandonar, amaldiçoar Deus e morrer. Mas espera aí, mas Jó não é íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal? Por que veio tudo isso de ruim na vida dele? Porque princípio de salvação não é princípio de proteção. Existe uma coisa que é o princípio da salvação. É você ser salvo. Deus vai preparar os salvos. Um dia eu aceitei a Jesus para ser salvo. Foi para isso que eu aceitei a Jesus. Eu não fui para a igreja porque eu queria dinheiro. Eu não fui para a igreja porque eu queria casar. Eu não fui para a igreja porque eu estava doente. Nada disso. Eu fui porque eu queria ser salvo. Eu saí do inferno e abandonei o satanismo para vir para Cristo porque eu queria ser salvo. Eu queria encontrar salvação em Cristo Jesus. Esse é o meu testemunho pessoal. Se eu ficasse curado de alguma doença, é lucro. Se eu ganhasse dinheiro com o meu trabalho, é lucro. Se eu me casasse muito bem, é lucro. Mas nada disso estava dentro do plano de salvação, porque princípio cristão para salvação é aquilo que vai te mandar para a eternidade, a uma glória maior, a uma recompensa maior, a um galardão maior, tão grande que o próprio apóstolo Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação não se compara ao peso da glória que nós vamos receber lá na eternidade. Talvez você está aí desesperado com medo de uma demissão ou com medo de uma doença. E falando em doença, um dia nós vamos ter que morrer, querido. E como vai ser a forma da nossa morte? Porque é a morte que vai nos levar para Cristo. Nós não vamos morar na eternidade em vida, nós vamos, a não ser que sejamos arrebatados em vida. Mas se nós tivermos que passar pela experiência da morte, é a morte que vai nos levar para Cristo. Eu vejo a morte de uma forma diferente. Eu vejo a morte como um trem que vai passar um dia na minha cidade, me buscar para me levar até a Nova Jerusalém. Eu não sei como é que é o vagão desse trem que eu vou embarcar. Se o vagão desse trem é uma parada cardíaca ou é um câncer. E talvez agora você esteja dizendo, misericórdia, está repreendido, porque tem gente que tem medo de falar nisso. Mas eu estou dizendo para vocês que eu não tenho medo da morte, porque é a morte quem vai me levar para Cristo. Viver em Cristo, morrer é lucro. Eu não sei qual é o vagão desse trem que vai me levar, se é um acidente, se é um mal súbito, se é uma doença. Eu não sei qual que é o vagão. Eu sei que um dia esse trem vai chegar na minha vida e vai me levar para a glória do Senhor. E nós vamos ter, eu gostaria de morrer lá com 95, 100 anos de idade, sei lá quantos, dormindo em paz, como muitos têm esse testemunho, dormindo, deita, beija os filhos, os netos, a esposa, deita e dorme e não acorda mais porque ali o Senhor o recolhe. Eu gostaria que o trem que me buscasse fosse assim, mas talvez não seja. E eu não me importo de verdade com o tipo de vagão desse trem que vai me buscar. Eu só importo que eu possa estar com a passagem na mão para embarcar nesse trem e morar com Cristo eternamente na Nova Jerusalém. Salvação, princípios de salvação, não dependem de dinheiro. Jó era o homem mais rico da terra. Mas ele perdeu tudo. Só não perdeu a sua integridade, a sua retidão, o seu caráter cristão para a salvação. Porque a mulher dele disse, por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? E ele disse, você fala como uma mulher louca. Deus nos deu bem, Deus nos deu mal, bendito é o nome do Senhor. Ele não se abalou com toda doença, com toda dor, com toda tristeza. Ele fez 10 sepultamentos de 7 meninos e 3 meninas. Ele passou pelo maior trauma que um pai pode passar na vida, porque é natural que você enterre seus pais, mas não é natural que um pai enterre os filhos. Ele enterrou 10 filhos, mas mesmo assim, ele não se abalou,
porque Jó era salvo. Nós que somos salvos em Cristo Jesus, sofremos, passamos por dificuldades, adoecemos, quebramos, falimos, reconstruímos, levantamos, caímos de novo, mas nós não nos abalamos do caráter cristão para nossa salvação. Seja rico, seja pobre, seja grande, seja pequeno, salvo sempre. Seja curado ou doente, seja feliz ou triste, salvo sempre. Porque o caráter de Deus para o cristão, no que diz respeito à salvação, é retidão, temor a Deus, santidade, integridade e se desviar do mal. Que Deus possa te abençoar nessa palavra poderosamente em nome do Senhor Jesus. E aí, o que você me diz? Você é salvo? Escreve aqui nos comentários, para mim é muito importante ler o seu comentário. Me conta aqui quando você se converteu, se você já passou por uma experiência dessa, ser crente e passar dificuldade, ser crente em Cristo Jesus e passar por uma doença, vencer uma doença, mas não se abalar na sua salvação. Não abandone a fé. Ah, eu fali, meu marido me largou, minha mulher me largou, meus filhos me abandonaram, eu tô doente, Deus não me ama. Deus te ama porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esse é o princípio da salvação. No projeto Chapecó da semana que vem, eu vou falar sobre o princípio da proteção. E aí eu vou te ensinar como ser protegido por Deus nesse mundo que nós vivemos, nesse mundo tenebroso que nós vivemos. Se você gostou desse vídeo, compartilhe para alguém, mande o link desse vídeo no grupo do WhatsApp da sua família e fale: olha gente, nós achamos que somos crentes, né? Assista esse vídeo aqui que o pastor Carlos falou, é bem interessante. Também se inscreva no canal caso você não seja inscrito e clique no like, é muito importante porque o YouTube entende que esse tipo de vídeo é relevante para você. Então todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você vai ser avisado para poder assistir. Que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Tchau!